Hebreus 7. Como o assunto é um assunto bem complexo, eu vim para um ambiente bem calmo para nós trabalharmos esse capítulo. Lembrando que aqui no livro de Hebreus, o escritor sempre procura estar ressaltando aquela importância de que Cristo é o sumo sacerdote, que Cristo foi colocado como mediador entre Deus e os homens. E agora ele fala e apresenta a Cristo como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Então, para isso é importante você entender quem foi Melquisedeque no Antigo Testamento e por que Jesus é, na verdade, colocado como o verdadeiro, sumo sacerdote da linhagem deste Melquisedeque, que era, na verdade, uma tipologia de Jesus Cristo. Diz assim: este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então Melquisedeque fora um sacerdote do passado, um sumo sacerdote, e ele era rei de Salém, rei de uma cidade chamada Paz. Perceba que ele era toda uma tipologia do Jesus Cristo que viria, o verdadeiro rei da paz. E esse sacerdote do Altíssimo foi ao encontro de Abraão, depois que Abraão passou por uma guerra terrível, onde ele venceu inimigos fortíssimos. Então, depois dessa guerra terrível, Abraão se encontra com esse rei da paz que se chama Melquisedeque, que na verdade simbolizava já o encontro daqueles que andam pela fé com o Senhor Jesus Cristo. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e também rei de Salém, que é rei da paz. Quanta simbologia, na vida deste Melquisedeque. Abraão, ao sair daquela guerra e encontrar-se com Melquisedeque, esse sacerdote que era rei de justiça, rei da paz, queridos, é a própria figura de Jesus Cristo. Diz então que Abraão entrega o dízimo para esse rei de Salém. É interessante isso, Por quê? Porque muitos cristãos se negam a entregar o dízimo, Porque alegam que o dízimo veio da lei, E a lei, ora, se a lei encerra, pela graça, por que então seria necessário continuar com a entrega do dízimo? Queridos, Abraão entregou o dízimo para esse rei de paz. Abraão entregou a 10ª parte de tudo o que tinha para esse rei de justiça. Ou seja, a obra do Senhor continua sim precisando, de entregas, de ofertas, de valores que na verdade são para a continuidade da obra terrena na terra, daquela parte material. É necessário. Então há muitos cristãos, que não entendem essa verdade que é colocada até aqui no livro de Hebreus, relembrando o que aconteceu lá em Gênesis, que o pai da fé dos cristãos, que é Abraão, e dos judeus, quando se encontra com o rei de Salém, com o rei da paz, ele entrega o dízimo. Ora, Abraão veio muito antes de Moisés. Então, o dízimo não foi estabelecido pela lei. O dízimo não foi estabelecido lá, pelo profeta Malaquias. Não, o dízimo foi estabelecido por reconhecimento de gratidão à obra de Deus que traz justiça e que traz paz na vida de todo aquele que crer. E por causa disso, o Senhor repreende sim, o devorador, o migrador, o destruidor, e faz a diferença nas nossas vidas. Então, você que não teve esse aprendizado, esse entendimento,
pode ter certeza, você acaba sendo prejudicado por isso. Mas agora, nesse tempo de tanta dificuldade na terra, é o melhor tempo de você provar a Deus. E Deus fala sobre isso, né? Provai-me e vede, né? Entregue o dízimo e faça a prova de mim. É o momento de você provar se realmente Deus faz a diferença entre aquele que valoriza a sua obra na terra, patrocina, entre aspas, a sua obra na terra, devolvendo a parte que é de Deus, né? Deus nos dá tudo, Deus nos dá o 100% nas mãos, né? Mas os 10% é para a semente na obra dele aqui na terra. Então, se você não é um dizimista, aprenda aqui, né, com o nosso pai na fé, Abraão, que realmente entregou essa semente nas mãos do rei de Salém, do rei da paz, chamado Melquisedeque na época, que era uma tipologia de Jesus. Esse Melquisedeque diz que a própria história narra, né? Foi alguém que apareceu no caminho de Abraão, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Meu Deus, era a própria figura de Jesus. Apareceu, né? Sem uma história, sem uma genealogia. Quem era aquele Melquisedeque? Senão, na verdade, um tipo de Cristo. Ninguém sabia o histórico, ninguém sabia quem era o pai, ninguém sabia quem era a mãe. E, no entanto, o que diz? Ele foi feito ali como a semelhança de Jesus, o Filho de Deus, que é o sacerdote que permanece para sempre intercedendo pelos homens. Por isso Jesus é chamado, né, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Que interessante isso, né? Quão grande é este? Quão grande é Jesus? Se no passado os judeus davam, né, o seu dízimo, a sua oferta, né, para os sacerdotes, os sumos sacerdotes terrenos, quão grande era esse Melquisedeque na época, a ponto de Abraão reconhecer nele a glória de Deus e entregar a ele o dízimo de tudo que ele tinha ganhado na guerra contra aqueles adversários. Quão grande é Jesus para que você se negue a entregar-lhe, né, aquilo que é o fruto dos seus despojos, o fruto do seu trabalho, o fruto das suas lutas. Não se negue a entregar a Jesus o fruto dos seus trabalhos mensalmente, mas entrega ao Senhor e você será grandemente recompensado. Diz então: considerai, pois, quão grande era este. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então todos sabem que a genealogia de Levi era, na verdade, a escolhida, né? A tribo de Levi fora a escolhida para comparecer diante de Deus como sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes, etc. Então era comum entregar o dízimo para aquela descendência de Levi, ok, era totalmente bíblico, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, queridos, e Abraão era riquíssimo, Deus o abençoou muito. E abençoou o que tinha as promessas. Que tremendo, né? Se fosse entregue, né, um judeu ir até, um patriarca ir até, né, a tribo de Levi e entregar o dízimo, normal. Mas este homem recebe das mãos do patriarca Abraão o dízimo. E ali ele abençoa Abraão. E assim é o nosso Senhor Jesus, a quem nós devemos realmente toda a honra, toda a glória
e o nosso melhor pela fé. Não é pela lei, não é por imposição humana, não é com sentimento legalista, religioso, mas realmente porque cremos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Que está hoje diante de Deus intercedendo por nós. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ora, queridos, Abraão é o patriarca, é o grandão, né? Todos os judeus o reverenciam até hoje. E ele reverenciou esse sacerdote da Melquisedeque. Por quê? O menor reverencia o maior. Aquele sacerdote simbolizava Jesus Cristo. E assim é, né? Jesus Cristo vai ser e é reverenciado por toda a humanidade. Chegará o dia que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim sendo, aqui mostra que Moisés não está acima de Jesus, Abraão não está acima de Jesus, tanto que o próprio Jesus disse, né? Antes que ele existisse, eu sou, né? Abraão me viu, né? Jesus falou, e os judeus enlouqueceram. Como ele te viu, se você não tem nem 40 anos, né? E por que Abraão viu Jesus? Lembra lá, quando o filho dele estava para ser sacrificado, então aparece ali alguém, um ser, para morrer no lugar do filho dele, que na verdade tipificava Jesus. Aquele que foi sacrificado no lugar de Isaac era o próprio Jesus, que é sacrificado por todo aquele que crer nele, que derramou o seu sangue em nosso lugar. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Então, antigamente os judeus davam o dízimo para homens, para sacerdotes que morreriam, mas agora nós entregamos nossos dízimos para o reino de Jesus, que é eterno, que vive para sempre, para a obra de Jesus na terra, que é eterna. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Diz então, assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ora, Levi era bisneto de Abraão, né? Ele ainda nem existia, mas em Abraão, na verdade, foi entregue o dízimo àquele que é e simboliza o eterno, que é o Senhor Jesus. Quer dizer, o próprio Levi entregou o dízimo, né? Na pessoa de Abraão. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que está dizendo aqui? Se o sacerdócio de Levi, né, que era a tribo de Levi, fosse suficiente, não precisaria vir de novo agora um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para sanar as questões de ordem espiritual diante de Deus e diante dos homens. Se estava tudo resolvido ali pela tribo de Levi, não era necessário que se levantasse este da ordem de Melquisedeque, que é o próprio Jesus, que hoje é o sumo sacerdote dos homens diante de Deus. E diz ainda a palavra do Senhor: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Quando muda-se, né, o sacerdote, muda-se a lei. Então, por isso que agora não vigora mais a lei de Moisés, mas eis que novo mandamento vos dou. Lembra que Jesus falou? Agora o que vigora é a graça, o ensino, a doutrina da piedade, a palavra de Jesus sobre todo o povo que nele crer. Então ele nos representa diante de Deus, e como nós vimos, né, que pelo seu sacrifício consumado ali na cruz, um sacrifício agradável a Deus, como um sumo sacerdote que entregava a Deus o que agradava a Deus,
Ali ele consumou a nossa salvação eterna, pelo derramamento do seu sangue sobre todo aquele que a ele obedecer. Então hoje vigora uma nova lei, e é a palavra de Jesus que deve prevalecer sobre as nossas vidas. Visto porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencer a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Então, a ordem de Melquisedeque, daqueles sacerdotes de justiça e de paz que começou lá em Abraão, né? Não foram sacerdotes que serviram no altar, lá dentro do templo, porque a tribo de Levi servia dentro do templo, né? Oferecia ali, né, os sacrifícios, lavavam as mãos na pia, né? Então havia todo um ritualismo no templo de Salomão, que fora construído por Salomão. E aqui está dizendo que aquele que é da ordem de Melquisedeque, que é o Jesus Cristo eterno, agora levantado pelo Senhor, esse sumo sacerdote, ele não serviu ali no altar do templo de Salomão, visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Se todos sabem que para ser sacerdote precisava ser da tribo de Levi, precisava ser da linhagem de Arão. Então o que acontecia? Todos sabem, Jesus veio de Judá, ele não podia ser um sacerdote. Lembrem que Hebreus está sendo escrito para judeus. Então todas as interrogações que um judeu faria a respeito de Jesus e do sacerdócio de Jesus, né, está sendo colocada nesse livro. Sobre a importância de dar dízimo, tudo está sendo explicado nesse livro, porque eles entendiam muito bem do que era o passado, do que era a lei, do que era a Bíblia. E por isso eles, na verdade, interrogavam sobre isso, né? Ora, a lei veio com Moisés, ora, o dízimo foi instituído com Moisés, ora, Jesus não era da tribo de Levi, como que ele vai ser sumo sacerdote? E por isso que aqui esse escritor de Hebreus, que eu particularmente, e João Ferreira de Almeida também, né, acredita que é Paulo, né? Muitos teólogos dizem que não é Paulo, mas não importa, né? Está explicando para os judeus o porquê que Jesus é sim esse sumo sacerdote, embora ele não era da tribo de Judá, mas ele era da linhagem espiritual, né? Da ordem de Melquisedeque, o Melquisedeque que apareceu lá atrás para Abraão, que é o nosso pai da fé, a quem Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha ganhado na guerra. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Então realmente Jesus foi manifesto ao mundo como um sumo sacerdote, não da linhagem de Levi, mas da linhagem de Melquisedeque, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque Melquisedeque não tinha nome de pai, não tinha nome de mãe, não tinha genealogia, mas ele era o rei da justiça, ele era o rei da paz e ele era um representante de Deus, ali que aparece diante de Abraão, nosso pai da fé. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, não foi pela lei do mandamento carnal, né? Querendo dizer, Deus não está limitado àquilo que é ordenança carnal, a legalismo, mas sim conforme a virtude da vida eterna, porque esse simbolizava realmente a eternidade, porque ninguém soube do fim desse Melquisedeque lá atrás no passado, apontando assim para Jesus, o Filho de Deus, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então foi testificado que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote. Foi dito a respeito de Jesus, tu és o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Lembra que nós vimos no capítulo anterior? Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe quem há de representá-lo diante dos homens. Não é o homem por si só que diz, eu quero ser o sumo sacerdote, não. É o Senhor que escolhe a quem Ele quer que seja o sumo sacerdote. E Jesus realmente é este, que a quem Deus testificou, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então toda a lei é derrubada por aquilo que foi a inutilidade dela em converter homens, em transformar realmente a essência das pessoas. Então foi ali neutralizada, né, por aquilo que é a verdadeira essência, o verdadeiro espírito que Deus quer desenvolver nos homens. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei não pôde mudar o homem. A lei não pôde transformar a essência do homem. Por isso, é dessa forma que Deus introduziu uma esperança para a humanidade. E é pelo meio e intermédio de Jesus Cristo que a humanidade pode chegar a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aqueles que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus do céu! Aqui está dizendo, Deus não jurou que ninguém ia ser sacerdote eterno. Deus não prometeu, não jurou a você, né? Eles foram sumos sacerdotes sem juramento. Agora Jesus recebe o juramento. Sabe o que é o juramento de Deus? A palavra, o decreto de Deus dizendo, jurou o Senhor e não se arrependerá. Você, Jesus, você é o sumo sacerdote. Você é o meu representante diante dos homens. Você virá diante de mim representando os homens. É você que eu quero. Sabe por quê? Aquele versículo não sai da minha cabeça. Que diz, no capítulo anterior nós vimos, né? Porque ele se compadece com ternura daqueles que erram e são ignorantes. Meu Deus do céu, que versículo lindo! Você já sentiu ternura, né? A ternura não é um simples carinho, né? É um quebrantamento do seu coração que ele fica, né? É uma sensibilidade enorme que envolve muito amor. Então Jesus, ele se compadece com ternura do pecador, né? Não é que ele fala, né, como nós podemos se compadecer de alguém, ai Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Não, é com ternura, né? A ternura, ela te quebranta, ela te mói. É assim que Jesus se compadece de nós pecadores. Se compadece com ternura, porque nós somos ignorantes, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós não temos noção da grandeza de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus não entregou, né, o evangelho nas mãos dos anjos, porque eles não têm paciência com a gente não, queridos. Os anjos olhariam para a gente a cada errinho nosso, que é isso? Sei lá, merece Deus o quê, né? Os anjos exterminariam a gente em 2 dias de convivência, mas Jesus não. Por isso Deus o escolheu para ser o sumo sacerdote, que nos representa, que entra nos céus e está lá à direita do Pai, intercedendo por nós de dia e de noite. Este conjuramento decretou que Jesus é esse sumo sacerdote. Então não há outro nome. Pode alguém dizer que representa Deus, pode alguém dizer que vai te levar a Deus. Querido, se essa pessoa não te levar a Jesus, você não chega a Deus. Você vai chegar a uma religião, você vai chegar a uma utopia, você vai chegar a fábulas, mas não a Deus. Para você chegar a Deus, você precisa do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Você precisa buscar ao Senhor Jesus. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este,
porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno. Então, queridos, na época de Moisés, muitos sacerdotes foram levantados. Muitos sumos sacerdotes foram levantados, porque eles eram mortais, porque eles morriam. Mas agora, não é necessário levantar mais nenhum sumo sacerdócio, porque Jesus é eterno. Ele tem um sacerdócio perpétuo diante de Deus. Por isso que lá no ano 65, quando essa carta foi escrita, Jesus estava intercedendo pelos homens diante de Deus e mantendo o sacrifício do seu sangue diante de Deus. Agora, em 2020, Jesus continua à direita de Deus, porque o sacerdócio dele é perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É por isso que Jesus pode nos salvar. Por quê? Porque ele é eterno. É por isso que ele pode nos salvar e ele pode interceder perfeitamente por nós, porque ele é eterno, porque ele não dorme. Então ele pode nos salvar de dia e de noite. Ele pode nos salvar sempre que nós invocarmos o nome do Senhor. Então invoque o nome do Senhor e você será salvo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nós precisávamos de um sumo sacerdote assim, perfeito, sem mancha nenhuma, né? Vocês viram que foi dito lá, né? Alguém cheio de amor e ternura. Os homens são maus, né? Os homens são cruéis, né? As pessoas levantam os sacerdotes conforme aquilo que é a sua própria deformidade, né? Quanto mais cruel, maligno, né? E se fizer de santarrão, então esse sim é um santo homem de Deus, né? Que pisa na cabeça do outro, que humilha, que distrata. Não, isso está muito longe. Nós precisávamos mesmo de um sumo sacerdote perfeito, de alguém que estivesse diante de Deus sempre, com o coração limpo, com o coração cheio de amor, inocente, separado dos pecadores, né? Que não se vende, né? Sacerdote que é movido pelo falatório dos outros, que não toma decisões baseado em si mesmo, no que sabe, no que sente, mas é guiado por informações errôneas. Não, nós precisávamos de um sumo sacerdote que fosse separado dos pecadores e mais sublime do que os céus. Nós, seres humanos, precisávamos de Jesus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Nós precisávamos de um sacerdote, né, perfeito, e que oferecesse uma vez só o sacrifício por nós. Não precisasse ir lá toda vez oferecer um novilho, oferecer uma pomba, oferecer, né, um cordeiro. Não, nós não dá mais, a humanidade, né, não comporta mais ficar matando tantos animais a cada vez que nós pecarmos. Não, nós precisávamos de um sacrifício perfeito. Nós precisávamos mesmo desse Cordeiro de Deus. E Jesus é o nosso sacerdote, sumo grande sacerdote perfeito, que não precisa ficar oferecendo animais, sacrifícios por si e depois ainda por nós, né? É duplo. Cada vez que ele entrava diante de Deus, o sumo sacerdote lá no passado, na época de Arão, ele precisava oferecer o sacrifício por si e aí pedia perdão pelos seus pecados, porque ele era ser humano como nós, e aí ia diante de Deus e pedia perdão pelo povo. Não, Jesus não tem pecado. Ele já entrou uma vez só diante de Deus e ali foi sacrificado pela humanidade. O sangue dele escorreu por nós pecadores para nos resgatar de toda a condenação. A lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos,
mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluias! A lei constituiu sacerdotes homens fracos, homens falhos, mas Deus, ele constituiu de uma vez por todas um homem. Jesus veio em carne, um Filho perfeito diante dele por nós. Este é o grande sacerdote Jesus, que pode remir o meu pecado e o teu pecado, porque ele já aparece diante de Deus com um sacrifício perfeito que já foi consumado por nós. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor nos fez sacerdócio eterno. Presta atenção, Jesus é o sumo sacerdote, o grande sacerdote. É Ele que vai diante de Deus. Eu e você não podemos ir diante do Pai. O Pai é justo juiz. O Pai, ele vai aplicar a lei. Jesus é o sumo sacerdote, o grande. Ele vai diante do Pai, do justo juiz. Ele é o nosso advogado. Agora, Jesus nos constituiu sacerdócio real. Todo crente da face da terra é sacerdote. Ai, mas eu não sou pastor. Queridos, pastor não tem a ver com ser sacerdote. Sacerdote é aquele que pode, sim, interceder pelos demais. Sacerdote é aquele que pode, sim, falar com o Senhor. E Deus quer que cada crente na face da terra não se torne um religioso, não se torne um julgador, não se torne um condenador do outro, não se torne um acusador, mas se torne um sacerdote na vida de outrem. Um sacerdote com esse mesmo sentimento. Qual sentimento? De compadecer-se com ternura dos ignorantes, de compadecer-se com ternura dos pecadores, e que nós possamos ser estes, que olharemos para aqueles que caem e não os acusamos e não os destruímos e não queremos, eliminá-los, mas queremos e intercedemos por eles diante de Deus para a salvação. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes por Jesus. Você é um sacerdote. Não adianta você só querer que seu pastor interceda por você. Você é um sacerdote. Você pode interceder. Tenha ternura, busque o poder de Deus sobre a tua vida, a misericórdia para com o seu próximo. Ao invés de multiplicarmos na terra, crentes julgadores, acusadores, que só fazem o mal para o próximo, que só fazem o mal para os outros irmãos, multipliquemos sacerdotes de Deus, que são pessoas que só desejarão o crescimento alheio, a cura alheia, o perdão alheio, a transformação alheia, o milagre alheio e a remissão dos pecados, porque essa é a vontade de Deus. Que Jesus te abençoe, e eu encerro essa parte com esse cenário delicioso. Para mim é importante fazer um assunto desse que é meio complexo, num ambiente tranquilo, e eu quero que você encerre vendo a maravilha desse nosso Deus, que intercede por nós e está à direita de Deus. É o nosso Deus que tudo pode. Deus te abençoe em nome de Jesus.